Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no Instagram do CIESP. Fazia um tempo que eu não vinha aqui, mas hoje estou de volta para que a gente possa conversar um pouquinho sobre neurociência e contação de histórias, né? A importância que a gente tem nessa atividade de contação de histórias e a visão que a neurociência traz para a contação de histórias. Olá, Alana, muito boa noite. Todos vocês que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Eu vou esperar a Rayane entrar, que é a nossa convidada de hoje, para que a gente possa realmente conversar a respeito desse assunto que eu tenho certeza que vocês ficarão apaixonados por ele também, que é a contação de histórias, uma prática antiga, mas uma prática muito gostosa e que a gente com certeza pode... Ah, Alana, você de novo aqui, que coisa boa. A Alana estava num curso comigo agora, terminamos o curso agora e ela de volta. Que coisa boa. Seja muito bem-vinda, Alana. Muito obrigado pelo carinho, viu? E tá todo mundo entrando. Eu tô só esperando a Rayane entrar, que é a nossa convidada, para que a gente realmente possa começar essa conversa super gostosa. Adriana, Norminha, Rosângela, muito obrigado pela presença de vocês. A Rayane acabou de chegar e a gente vai começar esse bate-papo que eu tenho certeza que vocês ficarão apaixonados, assim como eu sou apaixonado pela Rayane e pela contação de histórias. Eu tenho certeza que vocês também ficarão apaixonados. E olá, Poliana, tudo bom? E começarão a aplicar isso no dia a dia de vocês dentro da sala de aula, porque vocês vão ver que é fantástico os benefícios que essa atividade pode nos trazer. Uma noite abençoada para nós, Norminha. Bel, tudo bom? Seja bem-vinda. Vamos lá então, deixa eu chamar a Rayane para que nós possamos conversar sobre contação de histórias e neurociência, um assunto fascinante para mim e eu tenho certeza que para vocês também. Eu chamei a Rayane, vamos só esperar ela entrar. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos todos vocês. Ana, oi Rayane! Tudo Olá, bom? boa noite. Boa noite, tudo jóia? Tudo bem sim. Então tá Deixa eu bom. ajeitar aqui. Saudade de você, viu? Hoje faz tempo que a gente não se vê, assim, às vezes a gente se vê nas aulas, mas é aquela correria, não é todo mundo, e a gente não pode mais se encontrar presencialmente, então tô com saudade de todos vocês, viu? Seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar nosso convite. Novamente, né? Nós já fizemos há um tempinho atrás uma live sobre contação de histórias, mas hoje estamos aqui no espaço do CIESP para que a gente possa conversar novamente sobre essa técnica linda e importante que tantos benefícios pode trazer para a gente. Então seja muito bem-vinda, sinta-se em casa, o espaço é seu e muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez, falando sobre neurociência e a contribuição da contação de histórias. Como que essas duas áreas se alinham de forma tão majestosa, de forma tão maravilhosa a contribuir para a educação e para a formação aí dos nossos pequenos. Então, é um prazer muito grande estar aqui hoje para a gente conversar um pouquinho a respeito disso. Boa noite a todos que estão entrando, sejam muito bem-vindos e que a nossa noite seja bastante produtiva. E será, com certeza, produtiva e emocionante, não tenho dúvida disso. Fortes emoções nessa noite. Eu quero começar contando uma história, pode ser? Por favor, claro. Então, enquanto o pessoal está entrando, a gente vai criar um clima, então, refletir, respirar fundo, relaxar, para ouvir uma história aí bem gostosa. A história se chama O Mundo Inteiro. Quem escreveu essa história foi Liz Scanlon e Marla Frazee. São duas autoras que compuseram essa história que fala do nosso cotidiano. Nós estamos mais do que nunca atravessando um período bem atípico, um período que está nos obrigando a conviver com os nossos pares, cada vez mais de forma mais próxima, de forma mais intensa, o que tem sido muito bom para muitos e negativo para outros, infelizmente. Mas que possamos tirar o melhor deste momento, desfrutar a família, conversar com os filhos, dar um telefonema,
para uma pessoa que talvez a gente não liga há bastante tempo. Então agora vamos refletir sobre o nosso cotidiano, vamos pensar na nossa infância e vamos ouvir essa história que se chama O Mundo Inteiro. Vamos lá. E a história é assim: a rocha, a pedra, a areia, o seixo, o braço, o ombro, o rosto, o queixo, um buraco para cavar e uma concha para guardar. O mundo inteiro é um vasto lugar. O mel, a abelha, o favo, o zumbido, o sabugo, a espiga, o milho cozido, o tomate vermelho, a erva de cheiro. Tudo isso, o mundo inteiro é um canteiro. O tronco, o toco, o ramo, o carvalho, trepar no alto, ficar sobre o galho, ver a manhã passar neste abrigo. O mundo inteiro é novo e antigo. O ninho, a ave, a nuvem cinzenta, o mundo inteiro sopra e venta. Corre, tropeça, escorrega, olha a lama, vira o balde, derruba, esparrama. A sorte volta em outro momento. O mundo inteiro segue em movimento. A mesa, o prato, a faca, o saleiro, a barriga faminta, o jantar que vem ligeiro, o pão, a farinha, o caldeirão fervente. O mundo inteiro é frio e quente. O sol se pondo, a sombra repentina, o fim do dia, o grilo, a cortina, um fogo que leva o frio embora. O mundo inteiro descansa uma hora. Os avós, os pais, os parentes, os primos, o piano, a harpa e o violino. De colo em colo segue o bebê. O mundo inteiro somos eu e você. Tudo que se escuta, sente e vê, tudo. O mundo inteiro é tudo isso. Tudo isso somos eu e você. A paz, a esperança, o amor verdadeiro. Nós somos o mundo inteiro. Ah, que coisa linda! Muito bom, muito bom. Obrigado. Várias pessoas se manifestando enquanto você estava contando essa história para a gente, dizendo que conhecem o livro, que essa foi a primeira história da pandemia que acabou sendo usado. Que coisa linda. Muito, muito, muito obrigado, viu, Raiane, por compartilhar com a gente esse momento tão, tão bonito, tão gostoso e esse talento que você tem e que a gente sente que você se entrega e se doa realmente na questão da contação de histórias. E para a gente começar, eu queria que você me dissesse o que é o ato de contar histórias? Contar histórias, nós podemos trazer várias definições para esse ato, especificamente. Mas, de forma bem geral, eu posso trazer 2 pontos a respeito do ato de se contar histórias. O primeiro é aquele ato natural, é algo intrínseco ao ser humano, que acontece e se perpetua de geração em geração. É aquele ato que traz a nossa memória, aquele ato que carrega a nossa própria identidade enquanto povo. Por exemplo, quando a gente pensa no nosso repertório oral, nós lembramos das cantigas, das parlendas, dos trava-línguas, das lenga-lengas. Tudo isso é muito trabalhado na escola? Sim, mas tudo isso acontece de forma muito natural também através das gerações. Quem nunca brincou quando criança de uni, duni, te, salamé, minguê? Isso tudo está atrelado a um repertório que traz à tona a memória e a identidade de um povo, o nosso povo. E é muito interessante o quanto as histórias elas tomam facetas diferentes, não só ao longo dos tempos, ao longo dos séculos, mas de acordo com cada região. Por exemplo, as parlendas, o que se brinca, a forma com que a oralidade é transmitida no Nordeste é diferente do Sul. E essa variedade nesse país continental que a gente vive é muito rico.
Essa variedade é muito rica, traz um repertório muito interessante de contação de histórias. Nossos avós, nossos pais fizeram isso. Não só nos contavam narrativas, mas brincavam com a gente, de dedo mindinho, seu vizinho, pai de todos. E tudo isso envolve esse mundo da imaginação, das brincadeiras com a oralidade, com a linguagem, o que é muito interessante. Então, a gente poderia dizer que existe esse ato de contar histórias, que já é intrínseco ao ser humano, intrínseco a uma sociedade que se construiu, mas existe também o ato metodológico, sistemático, feito de forma planejada, programada, intencional para atingir um determinado público. A esse ato, a essa ferramenta, os professores eles tomam parte dessa ferramenta da contação de histórias e fazem dessa forma, uma forma mais estruturada e de maneira mais intencional para atingir determinados objetivos. Então, a essa forma mais técnica, nós também chamamos de contação de histórias. Ah, que coisa linda. E é fantástico. Tem até o pessoal falando aqui, as histórias contadas na beira da fogueira, né? Então, comentando que realmente é uma prática que a gente tem, que a gente traz na nossa memória afetiva, né? Quando a gente lembra dos nossos avós contando histórias pra gente, dos nossos pais contando histórias, e é aquele momento tão gostoso, geralmente. Eu tenho muito presente isso na minha memória, quando a gente estava para dormir. Então, a gente deitava na cama, eu e meu irmão, e aí meu pai e minha mãe, eles vinham e contavam as histórias para a gente. Os meus avós, eles sempre foram muito presentes, muito participativos, e eles tinham esse hábito também de brincar, de contar histórias. E isso a gente leva para a vida de uma forma tão positiva, né, Rayane? De uma forma tão prazerosa. E o mais gostoso, não vou me adiantar, aqui nenhum, mas o que esses momentos e essas contações de histórias, como você mesmo disse, mais casuais, como acontecem com os pais e os avós, e mesmo aquelas com uma intenção específica, o que pode trazer de benefício para a gente e de ativações cerebrais mesmo, né? Muito específicas para o nosso desenvolvimento, né? Sim, por isso não podemos deixar essa prática se perder. Sim. Quando eu digo isso, eu não digo nem só dentro dos nossos lares, mas na própria escola. Eu sou professora, então a demanda realmente é muito grande, mas o quão rico se torna o ensino quando ele é permeado por narrativas. E o quanto de benefícios nós vamos conversar ao longo da live, o quanto de benefícios nós temos advindos de uma prática pedagógica pautada em narrativas, porque tudo se torna mais significativo. Então, a contação de história ela vem contribuir aí com todas as áreas do desenvolvimento, realmente. Com certeza. E tira uma dúvida minha. Existe um envolvimento pessoal do contador de histórias naquele momento em que ele está contando as histórias? É muito interessante porque quando a gente fala de neurociência, tem tudo a ver com envolvimento. Porque a gente está falando do cérebro, das ativações, do sistema límbico, dos neurotransmissores. Então, não tem como uma contação de histórias ser neutra. Não há neutralidade, porque primeiro que o contador ele vai selecionar uma história que ele gosta. Então, aí ele já imprime certo significado e certa intencionalidade, ainda que não tão consciente, mas ele já imprime uma preferência. Mas igual a gente estava conversando, mesmo que a gente vá usar isso com algum objetivo específico, geralmente o contador ele vai escolher uma história que para ele traga tem algum fundo emocional, né? Um fundo afetivo com essa história. Exatamente. Ele vai selecionar uma história que ele se identificou de certa forma. Talvez até de forma negativa, porque dependendo se ele quer trabalhar um problema com o seu público-alvo e ele teve algum enfrentamento, algum confronto, alguma narrativa confrontou ele em alguma questão, em algum momento da sua vida, que o fez refletir, o fez ter uma consciência de alguma determinada realidade, ele pode usar aquilo ali para trabalhar
aí vai depender da intencionalidade. Então, Entendi. o contador de histórias, ele não é neutro, ele vai escolher uma história de acordo com o seu repertório. Talvez ele nem faça de forma intencional, de forma consciente, vamos dizer assim. Talvez o objetivo dele seja apenas entreter o público, mas alguma coisa nele o conduziu à escolha daquela temática, à escolha daquela história. Então, de fato, o contador, ele tem, sim, o seu repertório pessoal impresso naquela narrativa. Em contrapartida, o seu público, o seu ouvinte, por mais que ele não interaja diretamente ou verbalmente com aquele público, de fato, ele não é passivo. Porque o público ouvinte, ele vai ouvir aquela história e ele vai imprimir também um significado de acordo com os seus conhecimentos prévios, de acordo com as suas vivências. Ele vai ancorar aquele novo conhecimento nos seus conhecimentos prévios. Então, não há passividade em uma contação de histórias, nem por parte do contador e nem por parte do receptor. Ele ouve a história e ele atribui um significado de acordo com as suas experiências. Isso é muito interessante. Então, isso que você estava falando, eu já estava viajando aqui, né? Você começa a falar da contação de histórias, a gente já começa a associar com a neurociência e a gente vai longe com isso. Mas o que é gostoso e o que é bonito a gente ouvir você falar isso é que realmente a gente consegue passar valores, passar princípios, imprimir, né, essas questões que a gente chama de marcadores somáticos, esses marcadores somáticos nas crianças ou em quem, porque você falou, tem um envolvimento tanto do contador em si, como daquelas pessoas que estão ouvindo a contação de histórias. Então a gente consegue realmente uma impressão e na verdade, mostrar, né, alguns conceitos, alguns princípios, alguns valores para essas crianças, de modo que isso possa ser transformador também, né? Exatamente. O caráter ético, ele pode ser trabalhado e deve, né, por meio das histórias de forma muito brilhante. Existe um autor chamado Bruno Betlem e ele trabalha esse viés. Ele tem um livro que se chama A Psicanálise dos Contos de Fadas. Então ele mostra, por meio da contação de histórias, as questões que são trabalhadas em um indivíduo. Questões que nós evitamos falar hoje em dia, daqui a pouco a gente pode até entrar mais por esse mérito, e que pode ser trabalhada com a criança de uma forma mais natural, mas são assuntos sérios e assuntos pertinentes que não podem e não devem ser omitidos de uma criança, para ela saber lidar com as frustrações, para ela saber lidar com o certo e o errado, justamente essa formação do caráter ético do indivíduo, do cidadão, da consciência. E as histórias são importantes ferramentas, importantes aliadas nesse processo de educação. E já que você está falando nisso, conta pra gente, queria dar um oi geral pro pessoal aqui falando, adorando, dando oi para você, te parabenizando, a Reciclar Arte, que está falando que é uma honra estar conosco. A Adriana está pedindo para você repetir o nome do livro que você falou e do autor. Tá, o que eu falei agora é a psicanálise dos contos de fadas. É uma ferramenta muito importante, principalmente para professores que trabalham os contos, porque nós ouvimos, meio que automático, nós ouvimos, então nós repassamos. Mas para o professor, ele precisa se embasar com um conteúdo teórico, sim, para ele saber exatamente o que ele quer abordar com o seu aluno e como ele vai fazer isso. Então, é uma ferramenta bem interessante. Ah, que ótimo. E já que a gente está falando disso, qual a sua visão para a relevância que a contação de histórias tem para a humanidade? É um assunto muito extenso, muito denso, porque... Daria 3 lives só para a gente falar sobre isso, né? Daria uma tese, né? Verdade, porque... verdade. Falar nisso, eu não esqueci do nosso artigo, do nosso trabalho sobre contação de histórias, hein? Sim, sim. Está de pé. Com certeza. Bom, tem uma fala de uma autora que se chama Nelly Novas Coelho. Ela tem um livro também muito interessante que se chama A Literatura Infantil, que traz ali um panorama histórico muito bom. E aí ela cita, não necessariamente nesse livro, mas ela cita uma frase bem simples, mas bem marcante, que é: o ato de contar histórias é tão antigo quanto a vida em comunidade,
pois é inerente à natureza humana o falar, a necessidade de comunicarmos ao outro o que sentimos, descobrimos e desejamos. Então é interessante porque quando a gente fala de ser humano, a comunicação ela faz parte do ser humano. A comunicação é um atributo exclusivo do ser humano. E interessante que ele o faz de uma forma típica, agora falando de uma forma geral, o ser humano faz essa comunicação por meio da linguagem, por meio das narrativas, por meio da oralidade. E é muito interessante que, ao longo do tempo, as histórias vão se perpetuando de forma muito natural. Nós contamos histórias o tempo inteiro. Desde o momento que acordamos, quando nós nos levantamos, como que foi a sua noite? Olha, não dormi bem, me senti mal, ou tive um sonho, o sonho foi assim. Então, o tempo inteiro nós estamos estabelecendo e criando narrativas. Não tem como fugir disso, isso faz parte de nós. Então, qual a relevância disso para a humanidade? A relevância é que quando nós contamos histórias, nós estamos refletindo o que nós somos, humanos, indivíduos. E quando nós... Aí vem... Eu puxo agora abro um parênteses para dizer que a escuta ativa ela é muito interessante. Quando nós escutamos o outro, nós valorizamos as narrativas do outro, nós podemos ter esse momento de reflexão, de conhecimento e tornar o nosso momento em quarentena, o nosso momento em família, muito mais agradável, muito mais prazeroso, valorizando as narrativas do outro também. E mais do que isso, aprender também com o outro, né? No sentido de que muitas vezes ele pode ter virtudes, pode ter princípios que às vezes não são tão inerentes a mim e que eu posso assimilar isso, e ao mesmo tempo eu posso muitas vezes também, o que é engraçado, me enxergar no outro, né? E esses dias eu até publiquei um texto nesse sentido, no fato de que, poxa, muitas vezes você está criticando, falando que o outro faz isso, o outro faz aquilo. Perceba se aquilo não é uma característica sua e que você acaba projetando no outro também, né? Então, eu acho extremamente importante. Eu tenho até desenvolvido um trabalho no grupo de pesquisa que a gente tem, falando sobre uma metodologia ativa muito específica, que é a TPS, que é Think, Pair, Share, né? Que é sociabilizar, compartilhar e você tem essa possibilidade de reunir os grupos, né? De reunir pessoas, dividir em duplas primeiro, né? Para que você compartilhe algum conhecimento e depois você sociabiliza com a sala inteira, de modo que você pensa primeiro naquele problema, até falei, me confundi, pensar, compartilhar e sociabilizar, né? E aí você faz isso de uma maneira que você consegue, através desse compartilhamento com o outro, você consegue ver algumas questões que estão intrínsecas dele e que às vezes são importantes para o seu crescimento pessoal, assim como ele pode ver em você também, ou algumas coisas que de repente a gente pode melhorar nesse sentido, né? Então é muito gostoso e eu acho que a contação de histórias ela é muito nisso. Você falou da linguagem e tem não só a linguagem verbal, e a gente percebeu logo que você iniciou, mas existe uma linguagem corpórea também que você manifesta ela através da contação de histórias, né? Então isso é lindo. Tem uma pergunta aqui para você que eu acho que você vai falar um pouco mais para frente, mas de qualquer jeito eu vou fazer para a gente não esquecer. A contação de história ajuda no despertar da criança para a leitura? Ajuda, ajuda sim. A gente vai falar daqui a pouquinho de forma mais detalhada. Eu já até sabia também a resposta, falei, vou deixar para a Raia. Muito importante. É uma pergunta muito pertinente, muito interessante. Num período que nós não temos leitores proficientes, infelizmente nós temos, a nossa geração tem formado adolescentes, crianças e jovens que escolhem a tecnologia em detrimento da leitura, o que de fato não era para ser. Era para ser tecnologia sim, porque estamos numa geração que pede isso e graças à tecnologia nós estamos aqui hoje, claro. O que é relevante, é fantástico. Porém, a leitura não pode ser descartada, ela é essencial. E agora, puxando aí algo da sua pesquisa, essa troca entre pares, ela tem tudo a ver com Vygotsky. Vygotsky trazia isso na sua zona de desenvolvimento proximal, né? As EDP. Eu sou um apaixonado por Vygotsky, viu? A tão famosa ZDP. Quando você
troca, quando você trabalha em pares, você tem um resultado muito mais eficaz, porque você aprende com o outro aquilo que você não conseguiu aprender sozinho. E é uma forma natural. Então, o trabalho em pares, ele é fenomenal, né, nesse sentido também, mas o trabalho com a contação de histórias, ele propicia isso. De você se colocar no lugar do outro, de você encenar aquela história com os seus alunos, com o seu público. Então, ele se coloca no lugar do personagem. Ele vai refletir a respeito do comportamento daquele personagem. E aí abre para discussões, desde as idades de terras. É possível fazer isso. E ainda a gente não fechou, a gente está escrevendo, fez um estudo de caso, né, com alguns alunos do ensino fundamental, e a gente não fechou a conclusão ainda desse trabalho que eu te falei. Mas eu te falo que uma análise assim que a gente fez ao longo, por ter acompanhado todo esse desenvolvimento, isso que você falou, a gente comprova dentro da nossa pesquisa, dentro da sala de aula, porque é impressionante o crescimento e o desenvolvimento e o envolvimento que essas crianças têm, que esses meninos têm, como a Celinha. A Célia Godoy, ela é uma grande professora, uma grande palestrante. Ela está aqui, inclusive, até falando, me agradecendo que eu estava num curso com ela agora, né? E eu acho que ela falou do curso terceiro. Eu acho que a contação de histórias é isso, né? A gente pega pequenas linhas de um pedacinho de outro dessa história e a partir daí a gente vai tecendo um conjunto que faz com que aquilo estabeleça um sentido muito grande para a gente. Então, acho que a contação de história também é um tecer muito bonito e muito grande na questão da educação, né? Amo você, Celinha! Perguntaram aqui, Rayane, quais são os contadores que te inspiram? Olha, eu observo muitos contadores. Então, eu não tenho um específico. Tá. Eu observo vários, estudo vários, assisto cursos de vários contadores, mas quando eu leio uma literatura infantil, que é o meu gênero preferido, que é a literatura infantil, eu me envolvo com aqueles personagens. Quando eu leio, eu imagino falas dos personagens. É claro que quando a gente observa contadores, a gente abstrai, sim. A gente vê, olha que técnica interessante. Só que a gente observa com um olhar. Eu acho que o contador, ele não observa tanto com aquele olhar de fruição. Ele observa com um olhar de aprendizado. Então ele fala, olha só o tom de voz que esse contador usou, que essa contadora usou. Então eu admiro muitas contadoras. Tem a Mariana Bastos, tem a Fafá Conta, que é fantástica, e muitas outras. Mas quando eu leio a literatura infantil, aí sim, aí eu prefiro nem... Por exemplo, eu vou contar uma história, Menina Bonita do Laço de Fita, um exemplo. Eu procuro não pesquisar outros contadores contando essa história. Porque Você sabe que... Pode falar. Eu me identifiquei com isso. Eu não sou um contador de histórias, nunca contei e trabalhei com contação de histórias. Quero até um dia ensaiar com você uma contação de história, mas nunca fiz isso. Mas eu tenho muito isso, mas eu sou cantor, né? E eu não sou um compositor, eu sou um intérprete. Eu não componho nada, eu pego uma música e eu tento passar a minha emoção, imprimir a minha alma naquela música, vamos dizer assim, que eu acho que é o que você faz quando você faz uma contação de histórias, e eu vi uma similaridade muito grande nisso. E eu também procuro não ouvir, é óbvio que a gente já tem uma referência dessas, principalmente músicas, as músicas são muito conhecidas, a gente já tem uma referência com alguns cantores, mas eu procuro não ouvir muito, até para que eu possa imprimir a minha personalidade naquela música que eu tô cantando, né? Sim. Então, assim, quando perguntam o meu contador favorito, eu não ouço muito contadores contando histórias infantis, justamente para isso, para ter o meu modo de interpretar aquela história. Mas eu ouço muito... Você está vendo essa pergunta aí, olha? Agora tem um processo chique que aparece a pergunta. Durante a leitura de um livro para crianças bem pequeninas, devemos ler primeiro e depois mostrar imagens? Olha, quando a gente fala de crianças bem pequenas, é bem interessante a gente analisar e pensar na faixa etária e que público é esse. Por exemplo, essas crianças bem pequenas são
Meus filhos. Então, tudo isso conta. Essas crianças bem pequenas são meus alunos? É um grupo de 100 crianças, 50 crianças, 3 crianças? Então, depende muito. Se for um grupo muito grande, talvez não seja interessante nem você mostrar a imagem. Seja interessante você contar a história, trazer elementos lúdicos. Qualquer objeto vira um personagem. Qualquer Sim. objeto, se você pegar uma escova de cabelo, por exemplo, ela vira um personagem na sua história. E você falar, tinha uma árvore. A criança vai visualizar, ela vai imaginar, por meio do jogo simbólico, que aquilo é uma árvore. Então, é muito interessante. No final, eu posso compartilhar algumas dicas. Acho que vai ser bem legal essa troca. Com Então, certeza. agora, são meus filhos? É um público pequeno? Sim, você pode ler e mostrar a imagem. Você pode colocar essa criança do seu lado e ir lendo para ela com uma entonação específica. E enquanto ela ler, ela seria para criança de 2 anos. Sim, eu acho que essa criança pode estar ao seu lado, olhando o livro que você conta e você contando para ela. Ou você faz um reconto, conta para ela de uma forma musicalizada, de uma forma ritmada, porque criança de 2 anos, ela vai muito pelo ímpeto do ritmo, da cadência da voz, do tom, dos instrumentos que você utiliza. Então, seria muito interessante. Agora, alunos e grupos de 15 anos, a gente pode pensar que esse grupo específico para adolescentes, vamos dizer assim, eu acho que você pode ler, fazê-los ouvir. Pode ler e mostrar a imagem, sim, também, não tem problema nenhum. Até porque a imagem faz parte da leitura, existe a leitura de imagem também. E aí, durante essa contação, você abre depois para uma discussão, para um bate-papo. Quanto mais velho o público, você pode explorar a realidade da vida de forma mais profunda. Então, isso também é um aspecto muito rico que a contação de histórias traz. Tem Eu acho que pergunta? até vem de encontro a uma pergunta que a Cecília fez, Rayane, que é: a contação de histórias trabalha a arte, o belo, as emoções e geram mais conexões sinápticas? Pode ajudar em complexos nos indivíduos, tais como depressão, medo, a inferioridade, etc. Sim, né? É fantástica. Você quer falar? Pode falar. Cecília, Cecília, é muito interessante a sua colocação, a sua pergunta. A contação de histórias, ela faz esse papel sim. Ela trabalha a arte, o belo, as emoções e ela também desenvolve aí mais conexões sinápticas. Por exemplo, um dos benefícios da contação de histórias é o trabalho com a oralidade. Você conta histórias e aí agora linkando com a outra pergunta, se desenvolve a leitura, você propicia uma ampliação de vocabulário. Partindo desse pressuposto, o seu cérebro ativa áreas específicas, como, por exemplo, a área de Wernicke, a área de Broca. Não é isso mesmo, professor? Estou tão orgulhoso de você, Rayane! Então, você tá incrível! Enquanto você ouve uma história, esse repertório, só esse movimento de você estar ampliando esse repertório de vocabulário, ele está trabalhando, pensa, ele está tendo uma ativação maior. E isso reflete, sim, em mais conexões sinápticas. Em contrapartida, quando a gente fala de crianças, a potencialização é muito maior. Por quê? A neurociência já comprova que as crianças, elas têm uma capacidade de fazer muito mais conexões sinápticas do que um adulto. O cérebro de uma criança, ele tem uma plasticidade incrível. Os primeiros 100 dias de vida, eles são determinantes nesse sentido. Então, se você for contar histórias para uma criança, agora voltando àquela questão dos marcadores somáticos, e trabalhar a questão das emoções, do medo, da inferioridade, da coragem, você tem uma possibilidade muito maior de formar uma criança, um adolescente, um adulto mais fortalecido para lidar com questões da vida. Sem dúvida. Isso é muito, muito pertinente. Agora, e o adulto? O adulto, a gente não está falando aqui de algo empírico, não é mágica, não é transformação, mas
É estudo, é pesquisa, é algo comprovado. Os benefícios de se contar histórias, de se ouvir histórias, de se ler histórias, não é que você vai ser curado de uma depressão, mas vai fazer você ser conduzido a uma reflexão, a buscar ajuda, a conversar com outras pessoas, a se colocar no lugar daquele personagem. Então, isso é muito, muito interessante, sim, Cecília. Responde Lindo, essa lindo. pergunta? Nossa senhora, Raiane, tô tão orgulhoso de você, você não tem noção. Incrível, incrível. Ah, muito bom, mas isso é verdade mesmo. O que é importante a gente falar é que na questão das crianças, a gente tem períodos, né, durante a primeira infância principalmente, que acontecem o que a gente chama de janelas da aprendizagem, ou períodos críticos, que a gente chama. Que são períodos realmente em que essas crianças, elas têm mais aberturas sinápticas, ou seja, mais comunicação entre as sinapses. E óbvio que cada período é determinada, a gente tem uma propensão maior a ter o desenvolvimento de relações sociais, por exemplo, o desenvolvimento da linguagem, o desenvolvimento da visão, o desenvolvimento da lógica, da matemática. E isso acontece em determinados períodos específicos. A Poliana está falando a respeito das podas. Também existem as podas. Mas aí são duas coisas distintas. Sim. Esses períodos críticos que nós chamamos ou janelas de aprendizagem, nós temos essas sinapses mais abertas que, se nós estimularmos, e a contação de histórias é um estímulo que a gente pode trazer para isso, né? Nós, consequentemente, estabelecemos novas conexões sinápticas e, a partir daí, criamos um novo hábito. Nós aprendemos. Nós estávamos falando sobre isso agora há pouco no curso com a Celinha, né? Nós aprendemos. Aquilo que não é estimulado, que não é desenvolvido, automaticamente ele é descartado. É o que nós chamamos de podas sinápticas, né? Podas neurais, desculpa. Que as grandes podas neurais, as duas grandes acontecem por volta dos 2 anos e meio, 3 anos, e outra por volta dos 12 anos. Então, aí fala, mas Fernando, vai eliminar a célula nervosa, né? Sim, elimina, porque essa célula que não foi estimulada, se ela continuar ali, ela vai acabar atrapalhando aquelas que já estão estimuladas em um funcionamento normal. Então, a contação de histórias é muito legal nesse sentido, e o que é legal também é que o que a contação de histórias faz? Ela libera dopamina. E a dopamina faz com que a gente se motive, com que a gente se sinta motivado, né? Então ela faz com que a gente possa correr atrás dos objetivos que nós tenhamos, faz com que nós desempenhemos esse hábito e criemos esse hábito pela leitura. E mais do que isso, ela estabelece uma relação nesse sentido que a Raiane falou e que é importante, com o córtex pré-frontal, que é a minha parte racional. Então, eu não deixo a emoção, ou seja, todas aquelas emoções negativas que na depressão elas se sobressaem, porque a minha amígdala ela acaba estando ali extremamente sendo forçada a liberar, a exacerbar essas emoções negativas, e faz com que eu estabeleça uma relação de causa e efeito e um controle da minha emoção, estabelecendo um equilíbrio entre razão e entre emoção aí. Então, fantástico. Desculpa, falei demais. A live é sua. Ótimo. A próxima live de contação de histórias em neurociência você faz sozinha, porque você já está sabendo tudo. Mas já que a gente está falando dos benefícios, vamos falar quais são os benefícios que a contação de histórias pode trazer para a gente. Vamos sim. E tem uma pergunta, perguntando se eu tenho dicas de livros para crianças do 5º ano. Eu vou indicar um livro, já vou dar até um spoiler. Eu vou fazer uma leitura de uma história no final da live. Esse livro aqui, agora eu posso responder. Quem é a minha autora favorita? É a Ana Maria Machado. Ah, muito bem. Esse livro se chama Quem Perde Ganha. É um livro muito interessante e ele traz uma reflexão bastante profunda a respeito da perda, da frustração, do não, e voltado para um público não muito jovem, não para crianças bem pequenas. E esse livro ele tem 3 histórias. Isso é interessante, que você compra um livro e ganha 3. 3 Tudo em 1. bem? Quem perguntou aí, certo? Joia, legal. Foi a Grazi. Isso. Bom, os benefícios de uma contação de histórias. Bom, são muitos os benefícios. A gente pode até começar do aspecto cognitivo, já que a gente está falando dessa questão do cérebro. O cérebro ele é dividido em 2 extremidades, né? A direita e a esquerda. É claro que quando a gente pensa, a gente
quando nós olhamos, por exemplo, redes sociais, aí tem lá teste, as suas habilidades, né? Aqueles Não é tão jogos. simples assim, né, velho? E as pessoas têm a tendência a achar que esse lado aqui é responsável somente pelas emoções. Então, agora eu estou usando as emoções e descarto o lado esquerdo. E não é assim. Sim, um lado ele é responsável pelas emoções e o outro hemisfério esquerdo pelo lado mais racional. Porém, nós somos um ser integral. Nosso cérebro ele está em constante movimento em todas as áreas. Então, nesse sentido, os benefícios cognitivos que uma contação de história traz são infindos. Por exemplo, uma contação de histórias estimula a imaginação. Ponto. Isso aí acho que todo mundo pode dizer de Sim. fato. Contar histórias estimula a imaginação. Mas quando a gente pensa nesse ponto, a gente imagina uma criança falando sozinha, brincando com fadas, unicórnios. Sim, pode ser. Só que enquanto você conta uma história, ainda que fantástica, seria interessante você pensar a respeito dessa prática, porque a criança, ela está imaginando, fantasiando, o que já enriquece muito o seu repertório, porém, em contrapartida, ela está fazendo associações com a própria vida enquanto você conta. Ela está organizando o pensamento, porque ela está acompanhando uma narrativa e toda narrativa tem começo, meio e fim. Ela está tentando resolver aquele problema, aquele conflito, se antecipando. O que será que vai acontecer? Será que a bruxa vai vencer? Não, acho que não. O que será que ela vai fazer para sair dessa prisão, desse castelo? Então, em todo momento, o hemisfério esquerdo, o hemisfério direito emocional está trabalhando, sim, mas o hemisfério esquerdo, racional, lógico, matemático, está ali também trazendo a resolução de problemas, a complexidade do começo, meio e fim. Então, os benefícios cognitivos são imensos. Um outro benefício também que a gente já até falou, mas é bom voltar a mencionar, é a ampliação do vocabulário. Já tem estudos comprovados. Se você pegar uma criança que não ouve narrativas, não foi estimulada, uma criança criada em um ambiente bem hostil, em que ela cresce naquele ambiente, mas não tem uma atenção no sentido do desenvolvimento da fala, com bastante propriedade, e uma outra criança que recebeu todo esse estímulo, quando nós comparamos, se eu não me engano, o nome do livro é 100 milhões, se eu não me engano. Eu preciso dar uma pesquisada. Mas quando nós comparamos, a diferença de repertório de uma criança para outra é de por volta de 100 milhões de palavras. Olha, é uma diferença muito grande. Deixar de trazer narrativas para uma criança é um malefício imenso. É um prejuízo muito grande que a gente traz para essa criança. E agora, chamando a responsabilidade para os professores, um professor que se priva de contar histórias, ele está perdendo, ele está fazendo com que sua criança perca e ele está perdendo também, porque ele poderia potencializar esse ganho de forma muito mais eficaz. Por meio disso. Você sabe que você falou aí uma coisa muito interessante, não só nessa questão da linguagem em si, mas na questão da ativação dos hemisférios cerebrais, porque o que é lindo são poucas atividades que a gente consegue essa ativação bilateral dos nossos hemisférios cerebrais. Ou seja, que aquele elemento que divide os dois, que a gente chama de corpo caloso, e que é extremamente fundamental para essa comunicação entre hemisfério direito e esquerdo, entre o racional e o emocional, e o desenvolvimento e a ligação disso, a música é fantástica nesse sentido, ela promove muito grandemente, mas a contação de histórias também associada à música, ela consegue trazer essa ativação bilateral dos nossos hemisférios cerebrais, o que traz benefícios e ganhos em toda a parte cognitiva, igual você estava falando, né? E a gente sabe que a cognição ela envolve muito mais do que o aprender só em si. Envolve percepção, juízo, atenção, foco, imaginação, pensamento, linguagem, e isso é lindo, Sim. isso é lindo. E uma criança com esse repertório, ela vai se tornar um adulto com maior poder de argumentação. É tudo que a gente precisa, não é verdade? Sim. E seguindo, um outro benefício que a gente pode ressaltar é que
a contação de histórias, ela promove a interação com diferentes temas. Então, o mundo dessa criança se expande, o mundo desse ouvinte se expande. A gente fala criança, no caso Sim. eu trabalho com crianças. A gente entende, somos eternas crianças. Pois é, mas já foi comprovado também que a contação de histórias para idosos também traz um benefício muito grande. Muito, muito. Então, e quando a gente fala dessa questão de ampliar a visão de mundo da criança, tem criança que nunca vai conseguir viajar. Tem criança que nunca, na sua infância, terá a oportunidade de ir à praia, por exemplo. Algo que talvez seja tão óbvio para a gente, não é tão óbvio para outras crianças em outros contextos. Então, a contação de histórias, ela propicia isso. Ela amplia o mundo, ela expande o mundo e traz uma capacidade de abstração muito grande. Tem uma fala do C.S. Lewis que é muito bonita, que é assim: ao ler a grande literatura, eu me torno 1000 homens e mesmo assim continuo a ser eu mesmo. Tal como o céu noturno no poema grego, eu vejo com uma miríade de olhos, mas ainda sou eu quem o vê. Olha que lindo. A riqueza que a contação de histórias propicia para um ouvinte é fantástica. E a contação de história para as gestantes? O que você nos diz? Conversar com o filho na barriga já cientificamente já traz vários benefícios. E contar histórias vai ser uma delícia, né? Vai ser um momento de prazer, de fruição ali. Fora que... Pode falar, desculpa. Não, tudo Te bem. cortei. Eu desconheço artigos científicos na área da contação de histórias, no caso, para gestantes, em relação ao seu filho. Mas existem já artigos científicos que falam da conversa, do diálogo, da oralidade com crianças prematuras que ficam nas incubadoras. Sim, sim. Não é? E o quanto isso ajuda no desenvolvimento cerebral dessas crianças, né? Ajuda. Que, inclusive, a gente pode quase equiparar, porque as crianças que são prematuras, elas têm um desenvolvimento bem mais lento do que aquelas que nasceram e foram para casa com os pais. E existem alguns tipos de música e a contação de histórias em si, que elas quase que deixam iguais o desenvolvimento de umas crianças que foram para casa logo que saíram da maternidade e aquelas que estão ali porque tem todo um ambiente conturbado de sons, né, dos próprios aparelhos, entrada e saída de pessoas. Então a gente consegue um desenvolvimento quase que igual. E só para completar aquilo que você está falando, a questão das gestantes, o que é importante nós sabermos e sabendo os benefícios que a contação de histórias pode trazer para a pessoa. Mexer com o emocional, com o afetivo dela. O nosso sistema nervoso, ele é o primeiro a ser desenvolvido. Ele começa a se desenvolver na 3ª semana de gestação e ele é o último que vai terminar de se desenvolver lá por volta dos 20, 22 anos, né? Então, se nós conseguimos imprimir na gestante, ou seja, naquele momento em que esse feto já está recebendo esses estímulos, já está formando parte desses marcadores somáticos que vão sendo intrínsecos, que vão sendo colocados ali nele, se a mãe passa afeto, passa amor, passa momentos de emoção, sem dúvida nenhuma isso vai beneficiar o crescimento daquela criança ali, com certeza. Sem dúvida, a contação de histórias, a musicalização. Exatamente. Tudo isso é muito importante, né? Muito. Tem uma pergunta aqui também, pedindo para falar um pouco sobre a contação de histórias para os idosos. Aí é muito interessante esse ponto também, porque o idoso, ele é tendencioso a ter... O idoso não, né? O ser humano é tendencioso a ter o seu cérebro, algumas áreas do seu cérebro comprometidas com o passar dos anos. Isso é a vida, não é verdade? Você pode até falar mais disso com mais propriedade. Por quê? Porque ao longo do tempo, algumas áreas vão sendo afetadas. Nós vemos aí pessoas propensas ao Parkinson, ao Alzheimer. Então, a contação de histórias cura? Não, mas traz
pode retroceder esse processo. Não só a contação de histórias. A contação de histórias, a música, como eu falei, não é mágica. O exercício físico. São vários elementos que, associados, trazem sim um retardo de prejuízos que, ao longo da idade, o ser humano pode ter. Sem dúvida. É fantástico e eu vejo uma proximidade muito grande dos benefícios que a música pode trazer e que a contação de histórias também pode trazer. Então a gente vê uma semelhança muito grande, né? Sim. Na terceira idade, a gente vê que a gente tem muito fortemente uma diminuição, um déficit das nossas funções executivas, né? Sim. Na questão de raciocínio, de processamento, de pensamento mesmo, de execução, né? E a contação de histórias, como a gente falou, ela ativa fortemente o nosso lobo frontal e as funções executivas, elas estão no nosso lobo frontal. Então é como a Rayane falou, a gente não vai, obviamente, curar o mal de Parkinson, o mal de Alzheimer, porque aí seria um milagre também, nós estaríamos resolvendo muitos problemas. Mas não vai curar especificamente isso, assim como a música não. Mas como terapia, usado nesse sentido, a contação de histórias como terapia, ela pode ajudar na diminuição da morte dessas células nervosas, porque são doenças neurodegenerativas, né? Então a gente faz com que a gente tenha uma velocidade menor na degeneração dessas células nervosas, o que traz um benefício muito bom. A Eliane está perguntando, teria algum tema específico para quem tem Parkinson? Eu até me arrisco a dizer, não sou contador de histórias, mas me arrisco a dizer no quê? A gente tem que estar muito atento com o repertório pessoal daquela pessoa, né? Então, aquilo que traz emoções, como a Rayane disse, existem contações que podem despertar emoções positivas, como podem despertar emoções negativas. Nós temos que trabalhar de uma forma nesses pacientes específicos com o despertar de emoções positivas. Então, assim como na música, é muito importante que a gente saiba a identidade sonora, a paisagem sonora daquele paciente. Na contação de histórias, é importante também que a gente reconheça a construção daquele indivíduo, a formação dele, de forma que isso possa trazer realmente algum benefício, de modo que, em muitos casos, gente, eu falo para vocês, nós conseguimos diminuição dos tremores em pacientes com Parkinson por conta da ação da música e da contação de histórias. Então, isso é lindo, né, Rayane? Exatamente. Então, não dá para a gente definir um tema específico, como você mesmo disse, mas a questão da anamnese, a gente precisa conhecer esse fundamental. paciente. Precisa conhecer o nosso público. E esse é um ponto muito interessante para as dicas que eu trouxe. Conhecer o público. É claro que se você vai contar... Pode falar para a gente as dicas para contação de histórias, então. Se você vai contar histórias para um público muito grande, se é uma apresentação teatral, se é uma apresentação mesmo que visa entreter, vai ser muito difícil você conhecer o seu público. Mas se você tem pacientes, nós vemos aqui o Felipe falando que ele trabalha na APAI, se você conhece o seu público, aí você pode potencializar esse desenvolvimento do seu público muito maior, porque você vai saber o perfil afetivo, o que traz emoções positivas e negativas, e você vai saber o caminho que você precisa trilhar. Agora, o Dr. Felipe está falando da importância da musicoterapia também que a gente tem como ferramenta, né, para conseguir um resultado efetivo aí nesses pacientes. Exatamente. Agora, Rayane, quanto tempo leva a contação de histórias final? Só para a gente controlar o tempo. 10 minutos. Então eu estou pensando da gente fazer o seguinte, se você topar, a gente encerra a live, porque senão a gente não consegue gravar a live. A gente encerra a live... e a gente volta, quer finalizar com isso que você ia falar? A gente volta só para você fazer a contação de histórias final depois para não cortar no meio, porque senão vai cortar a gente no meio. Eu acho que a gente pode encerrar agora, volta, eu termino, falo dos benefícios socioemocionais, das dicas e faço a contação. Combinado então, mas desde que todo mundo volte com a gente, né? Porque senão... senão a gente não volta. Então, pessoal, ó, eu vou encerrar. Vou deixar gravando, coisa de 2 minutos, só para eu gravar direitinho a live. E daqui 2 minutos eu entro de novo, Rayane entra também comigo. E aí a gente finaliza essa live daqui 2 minutinhos. Combinado? Até já então, pessoal. A gente já volta. Beijo.